CBN Recife. Entrevista. Inflação não está dando trégua não, viu? Segundo mês consecutivo, o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, superando aí a casa do 1% ao ano. Écio Costa, economista conosco aqui na CBN. Écio, bom dia, Écio. Bom dia, Aldo. Bom dia aos ouvintes da CBN. Realmente, Aldo, a pressão inflacionária ela está aí mostrando toda a sua força. Agora, Écio, vamos lá. O IPCA do mês passado deu o quê? 1,25, não foi? Quando você vai para a média nacional. Aí, quando você compara, ficou somente a 1,31 de outubro. Escute, o que a gente pode prever daqui para frente do IPCA? Essa coisa vai seguir nesse ritmo aí, meio que de descontrole, Écio? Então, Aldo, eu me baseando em levantamentos que o Banco Central faz, vale lembrar que o Banco Central, sua principal função é combater a inflação, né? Ele faz isso usando ferramentas, onde a principal ferramenta é a taxa de juros. Ele faz muitas análises para acompanhamento, né, da evolução da inflação. Então, ele tem um índice chamado Índice de Preços de Commodities, é o ICBR, não é o IBCBR, né, que aquele é o de atividade. E ele mostra que, dividindo aí por agropecuária, energia e metal, né, são índices, 3 índices dentro desse índice, o índice de energia deu assim uma subida exponencial nesses últimos meses. Tá? Então, a grande preocupação está na parte de energia, que aí a gente inclui não só energia elétrica, tá? Como também energia dos combustíveis, principalmente combustíveis fósseis. E aí onde entra a OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que vem segurando a oferta e segurando realmente com força. Tanto é que isso está repercutindo em preços do petróleo, que quando você olha na série histórica, está a sua alta na sua máxima dos últimos 5 anos. É outro impacto importante. E aqui no Brasil, a nossa problemática da crise hídrica. Então, a energia, ela faz parte, na indústria, dos seus 3 a 4 principais custos. Você tem o custo da mão de obra, tem o custo dos impostos, os insumos em geral e a energia elétrica. Então, quando a energia elétrica sobe drasticamente, e não só a elétrica como a do combustível, que é usado também o diesel, né, para gerar energia elétrica, você tem um impacto significativo e espalhado por toda a economia. Então, a pressão toda vem por aí. Agora, veja, já se trabalha aí com uma inflação de 2 dígitos, né, Écio? Isso. E isso termina complicando, que já está complicado, né? Nesse acumulado dos últimos 12 meses, nós já estamos com inflação de 2 dígitos, né? A gente está com 10,67 e vai encerrando assim, vai iniciar o ano 2022 assim. É um desafio a mais para o Banco Central, porque já se fala em uma elevação na última reunião do ano, que vai acontecer agora em dezembro, do Comitê de Política Monetária, uma elevação de 2 dígitos, desculpe. Não, peraí, não vamos confundir. De 2 pontos percentuais. Né? Tá? Então, porque se falava de 1,5, agora já se fala em 2 pontos percentuais. Então, é possível que chegue o final do ano com a taxa de quanto? Perto de 10, é? Isso. E que ano que vem o Boletim Focus, que também é conduzido pelo Banco Central, já fala em Selic de 11%, né, que é uma tentativa do Banco Central em frear, né, a economia. Só que aí tem alguns questionamentos. Né? Eu acho que é a ferramenta correta para se utilizar, mas o efeito dela nesse momento, nesse contexto que vivemos, talvez não seja tão efetivo, porque é mais uma inflação de oferta do que de demanda. Você está conseguindo, você tem taxa Selic lá em cima, você tem inflação lá em cima, e isso é terrível, porque o poder de compra cada vez mais da população indo embora, né? Quando você vai regionalizar, o valor da cesta básica, por exemplo, aqui no Recife, ela já deu uma disparada. Já superou, inclusive, o IPCA, né, Écio? Isso. Então, assim, você tem essa prerrogativa de usar a taxa de juros para tentar frear o consumo, deixando justamente mais caro, né, fazer financiamentos. Então, normalmente isso normalmente desaceleraria a economia para que a inflação desacelerasse. Não está acontecendo, né?
é que não está acontecendo. Isso está vindo pelo outro lado, da oferta. Essa questão da OPEP. Lá na Ásia também, por conta da variante Delta, houve uma nova variante Delta do Covid, né? Houve uma nova desorganização na produção industrial por lá, né? E aqui, quando a gente vai olhar o IPA, que é o índice de preço do atacado, ele subiu muito, né? A gente vê o IGPM, por exemplo, chegou a mais de 30%, e o IPCA não subiu tanto. Então, essa inflação também está sendo transferida do atacado para o varejo. Então, você vê que há um movimento, tem um delay, né? Tem um atraso aí acontecendo, mas ela está sendo transferida. Então, assim, a gente vai ter, agora o IGPM vem desacelerando, mas o IPCA vai primeiro subir para depois cair, e espera-se que caia aí para meados do ano que vem. Mas essa expectativa ela vem sendo empurrada para frente, porque se você falasse até comigo mesmo alguns meses atrás, se falava, não, o pico da inflação é agora. Mas não, esse pico da inflação continua sendo empurrado para frente, né, e tem aí todas essas variáveis por trás. Isso vai pesar muito em tudo, porque, por exemplo, a venda do comércio, ela caiu, né? O trimestre foi fechado aí no vermelho. Os números nacionais são esses. E são números negativos, infelizmente, que você vai somando a número negativo, né, Écio? Freia a economia, né? Quando você aumenta a taxa de juros, freia. Quando você tem uma inflação elevada, freia também, porque os mais pobres perdem o seu poder aquisitivo e perdem num ritmo muito maior do que os mais ricos, né? Porque eles têm um salário que só é reajustado anualmente e o poder de compra vai caindo. Essa retomada da economia está sendo com empregos pagando salários mais baixos, né, porque muitas renegociações aconteceram. Exato. Então você tem essa retomada muito fraca, com uma inflação perturbando ainda mais o contexto. Agora veja, uma coisa termina por influenciar na outra. Ano que vem é ano eleitoral. A possibilidade da ratificação do Auxílio Brasil, ela já acontece. Muda um pouco o cenário, ou todos esses números periféricos vão terminar puxando para baixo? Não adianta eu dar um Auxílio Brasil de R$400 e a inflação comer esse dinheiro todo. Pode ser que para o ano que vem esse quadro seja alterado? Pode acontecer, ou pode piorar mais, Écio? É uma análise assim, até meio cômica, né? Às vezes você vai dizer, não, eu vou matar um ratinho com a bazuca, né? Aí você está usando uma arma muito forte. Nesse caso é o contrário, a gente está com uma inflação muito forte e está com um estilingue aí tentando matar um leão, né? Então, vai trazer um impacto? Vai. Mas será que esse impacto vai fazer com que a economia cresça num patamar assim, acima dos 1%, que vem se esperando, né, que muitos analistas têm esperado para o crescimento econômico brasileiro? Talvez não, né? Tem um outro aspecto ainda, Aldo. A inflação é um fenômeno não só aqui, né, lá nos Estados Unidos e na China também. Eu ontem, por exemplo, postei nas minhas mídias sociais uma imagem até interessante, o Thanksgiving, né, que é o Dia de Ação de Graças lá dos Estados Unidos, num levantamento feito lá numa rede TV americana, mostrou que o peru tinha um custo lá de $28, né, com 16 libras, que dá aí mais ou menos 8 quilos, né, 6 a 8 quilos. $28. Esse ano a estimativa é que esteja em $55. Não se come peru esse ano nos Estados Unidos. Nem pois aqui. Mais do que o dobro, né? Aí eu fiquei imaginando, e a ceia de Natal, como vai ser, né? Esse ano não vem o velho galeto não para cá. Pois é. Obrigado. Um abraço a todos. Tem que rir um pouquinho, né? Mesmo com toda essa crise aí. Obrigado, Écio. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Os números realmente são esses, né? Que a gente fica colocando aqui, mas, lamentavelmente, essa alta do IPCA termina, claro, pegando todo mundo. Você imagina o quanto não está pesando no bolso do trabalhador comum, né? Do simples trabalhador que ganha o salário mínimo de R$ 1.100. Veja você como está a situação para esse trabalhador com o salário achatado, sem reajuste, pouco, e a inflação ainda comendo esse dinheiro.